Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, se você já deu uma conferida no canal, deu para perceber que se trata de mais um vídeo sobre CME, que é o Centro de Material e Esterilização. Então, hoje nós vamos falar sobre esterilização de vapor saturado sob pressão, que é o VSSP. Para introduzir esse assunto, o que a gente vai fazer? Falar sobre a esterilização. A esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, ou seja, bactérias, nas formas vegetativas e esporulada, fungos e vírus, mediante a aplicação de métodos químicos e físicos, de agentes físicos e químicos ou métodos, tá? É o processo pelo qual os micro-organismos são mortos a tal ponto que não seja mais possível detectá-los no meio de cultura padrão, onde previamente haviam sido proliferados, né? Então, de novo, a esterilização é um processo no qual a destruição de todas as formas de vida microbiana, ou seja, bactérias no seu estado vegetativo e esporulado, fungos e vírus mediante a aplicação de agentes físicos e químicos. Há dois métodos de esterilização disponíveis para os produtos críticos, que são os métodos físicos e os métodos físico-químicos gasosos, tá? Métodos físicos utilizam calor na forma úmida e seca e radiação. A radiação é utilizada no contexto industrial, tá? No contexto industrial temos a esterilização por radiação ionizante. Então, os métodos físicos utilizam calor na forma úmida e seca e radiação. Utilizam calor, método físico, utiliza calor na forma úmida e seca e radiação. Radiação no contexto industrial. Importante, a Anvisa, na RDC 15 de 2012, no artigo 92, pode pesquisar aí no Google, proibiu o uso de processo por calor seco para esterilização de PPS. Então, processo por calor seco na estufa, processo por estufa, que é o calor seco, foi proibido pela RDC 15 de 2012, no artigo 92. Por que foi proibido? Porque não oferece garantia de segurança suficiente. Então, método físico é por calor na forma úmida e seca. Método que utiliza calor na forma úmida e seca e radiação, sendo que a radiação é utilizada no contexto industrial, e a RDC número 15 de 2012, no artigo 92, proibiu o uso de processo por calor seco, que seria a estufa, porque não oferece garantia de segurança suficiente para a esterilização e é passível de falhas humanas importantes. Os métodos físico-químicos gasosos, os métodos físicos-químicos gasosos utilizam agentes esterilizantes, óxido de etileno, vapor a baixa temperatura, formaldeído e vapor ou plasma de peróxido de hidrogênio. Então, métodos físicos utilizam calor seco ou úmido, na forma seca e úmida, e radiação no contexto industrial. Os métodos físicos químicos gasosos utilizam agentes esterilizantes, óxido de etileno, vapor a baixa temperatura, formaldeído e vapor ou plasma de peróxido de hidrogênio. Bom, gente, então os métodos físicos são vapor saturado sob pressão no calor úmido e a radiação ionizante voltada aí para o contexto industrial. Por que frisa sobre o calor úmido? Porque o calor seco, lembra que eu falei que o seco, o processo por calor seco para esterilização de PPS foi proibido pela Anvisa, porque não tem garantia de segurança suficiente para o processo de esterilização. E aí, o método físico-químico gasoso utiliza agente esterilizante, óxido de etileno, gás plasma de peróxido de hidrogênio, o vapor de baixa temperatura com formaldeído,
E aí a gente tem a escolha do método de esterilização. A escolha do método de esterilização para os PPS é determinada pela termorresistência do PPS, do material, né? Então, os materiais termorresistentes, aqueles que resistem ao calor, eles devem ser esterilizados necessariamente por vapor vapor saturado sob pressão, VSSP. Então, os termorresistentes, aqueles que resistem ao calor, devem ser esterilizados por vapor saturado sob pressão, VSSP. E aí, nas autoclaves, tá? Por quê? Porque é um método seguro, de fácil utilização, ele é rápido, tem uma relação custo-benefício favorável e não deixa resíduos tóxicos. Agora, os materiais termosensíveis, isso tem aqui, gente, deixa eu ver. Acaba tendo, né? E aí os termosensíveis, eles não podem ir no calor. Então se utilizam métodos com baixa temperatura que usam agentes físicos e químicos ao mesmo tempo. As indústrias de PPS têm investido prioritariamente na fabricação de o quê? Materiais termorresistentes, que aí podem ir na autoclave, né? E aí por quê? Por que a escolha da autoclave é boa? Porque elimina os micro-organismos mais facilmente, tem uma ação microbicida extremamente rápida, fácil de controlar e monitorar, tem uma alta compatibilidade com embalagens, é atóxica para pacientes, equipe e ambiente, tem um baixo risco ocupacional e baixo custo operacional. Os materiais termosensíveis devem ser processados em métodos de esterilização físico-químicos gasosos que agem em baixas temperaturas. Por quê? Porque os materiais termosensíveis sofrem danos se forem expostos a temperaturas de trabalho mais utilizadas nas autoclaves a vapor. Então, se expostos a autoclaves, os materiais termosensíveis sofrem danos. Por isso que eles devem ser processados em métodos físico-químicos gasosos. O que é isso? Os métodos físicos-químicos gasosos, eles utilizam óxido de etileno, vapor a baixa pressão com peróxido de hidrogênio, enfim. Quais são os critérios para escolhas dos métodos termosensíveis? Uma garantia de difusibilidade ou penetrabilidade do agente esterilizante, atóxico, monitorável, adaptável, custo efetivo, compatível com a matéria-prima dos materiais. Para quê? Para garantir a segurança da esterilização, proteger contra riscos ocupacionais, atender a missão do CME e ter relação custo-benefício satisfatória. A esterilização por vapor saturado sob pressão, VSSP, esterilização por vapor saturado sob pressão, consiste em manter o material contaminado a uma temperatura elevada através do contato com vapor de água durante um período de tempo suficiente para destruir todos os agentes patogênicos, tá? Utiliza o calor e a umidade para esterilizar artigos por meio da termocoagulação das proteínas dos micro-organismos. Então, por meio da termocoagulação das proteínas dos micro-organismos. Então, o vapor saturado sob pressão, ele utiliza a termocoagulação. Consiste em utilizar calor e umidade para esterilizar artigos por meio da termocoagulação. Utilizar calor e umidade, para esterilizar artigos por meio da termocoagulação. Utiliza calor e umidade para esterilizar artigos por meio da termocoagulação. Indicado para instrumental cirúrgico, tecido silicone, cerâmica, motores blindados, borracha, vidro e líquidos. Qual que é o mecanismo de ação do vapor saturado sob pressão? O vapor saturado sob pressão entra na câmara da autoclave, entra em contato com a superfície fria dos artigos e sofre uma condensação, assume uma forma líquida. O método por vapor saturado sob pressão em autoclave é o mais seguro, econômico, rápido e limpo disponível para materiais termorresistentes. Consiste no processamento emergencial de artigos críticos termorresistentes em tempo reduzido. É indicado exclusivamente em situações extremas de urgência, o ciclo de esterilização para uso imediato. A restrição crítica é terminantemente proibido o uso desse ciclo abreviado para materiais implantáveis, próteses, órteses, parafusos.
e o CME deve registrar em prontuário e no livro próprio a justificativa formal por meio do POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, escrito e registrar o lote. Então, tem as fases de vácuo, que a autoclave faz uma série de ciclos de vácuo para remover o ar da câmara. Fase de esterilização, onde o vapor saturado é introduzido a uma pressão e temperatura específicas. Fase de secagem, onde o vapor é removido e o material é resfriado. Tem o processo, os tipos de autoclaves, né? A gravitacional, que é mais antiga. Aí tem uma fase de acondicionamento e a fase de aquecimento e o patamar de esterilização. Monitorização das autoclaves é feita de várias formas. O mecânico, que é o registro do tempo, temperatura e pressão. Quais são os parâmetros a serem monitorados no vapor, né, na autoclave? Monitorização das autoclaves no sentido mecânico, é o registro do tempo, temperatura e pressão. Tempo, temperatura e pressão. 3 tipos de monitoramento com relação à eficácia da esterilização: físico, tempo, temperatura e pressão, químico e biológico. Tecidos que vão para a autoclave: o capote e o campos de algodão. Ciclo de esterilização para uso imediato: é uma esterilização do material termorresistente por meio do vapor saturado sob pressão num equipamento para fazer o processo em tempo reduzido. Então, é um material termorresistente que vai utilizar o vapor saturado sob pressão, tipo na autoclave, só que num tempo menor, por conta de situações de urgência, como uma contaminação acidental de um instrumental essencial num procedimento em curso. E aí o uso desse ciclo de esterilização a vapor para uso imediato deve ser racionalizado, então não pode ser utilizado para qualquer implantável. A nomenclatura flash foi substituída por ciclo de esterilização a vapor para uso imediato. O CME, que utilizar o ciclo de esterilização a vapor para uso imediato para PPS crítico na rotina ou somente em circunstâncias especiais, deve documentar a justificativa da sua utilização por meio de um POP escrito para controle de segurança, que o POP é o Procedimento Operacional Padrão.